Eu fui buscar minha esposa na casa do amante dela 20 dias depois que a gente se separou. Só que ela não queria vir, não. Mas aconteceu um negócio que me surpreendeu muito e mudou a nossa vida. Ah, mas como assim? Você foi buscar sua esposa? Você foi corno? Aceitou, ainda fui buscar. Sim, meus amigos, ainda fui buscar. Nesse relato, nós somos um macho corno conformado. Eu era casado há 10 anos. E eu fiz a loucura de casar com 16 anos. Casar não, né? Eu juntei ali meus trapos com a menina e ela foi morar comigo e desde aí a gente ficou. A minha mãe, que Jesus a tenha, infelizmente, ela faleceu muito cedo, sabe? E ficou só eu e o meu pai. E o meu pai virou um pinguço depois que a minha mãe foi de arrasta, né? Eu entendo a dor dele e tudo mais. E aquilo foi me sobrecarregando de uma forma, assim, absurda. Até que eu conheci essa menina, acabei gostando muito dela. A gente começou ali a conversar. Eu tava numa fase muito ruim, a gente começou a namorar. E aí a gente juntou, ela foi morar lá em casa. 2 anos depois que a minha mãe faleceu, o meu pai também faleceu, né? Falam que amor não faz ir de arrasta, mas o meu pai foi de pura tristeza. E aí ficou só eu e a minha esposa, né? Essa minha esposa ficava dentro de casa, cuidando das coisas, e eu trazia o sustento. Sempre foi assim. Os anos foram se passando, ela começou a querer trabalhar, ela ficava em casa, mas ela fazia diversos cursos, sabe? Ia se profissionalizando, até que surgiu uma oportunidade dela trabalhar. Ela me perguntou e tal, o que eu achava, eu não proibia ela de fazer absolutamente nada. Nisso, ela decidiu começar a trabalhar. E aí veio o problema que eu tomei-lhe uma galha com um colega do trabalho dela e acabei descobrindo, mexendo no telefone dela. Nisso a gente discutiu, eu botei ela pra fora e ela foi morar com ele. Só que passou-se 20 dias e eu fui buscar ela de volta. Porque a minha esposa, ela era uma esposa maravilhosa, ela cuidava de mim, ela me amava, sabe? Ela fazia tudo dentro de casa, a comida dela era deliciosa, ela lavava, ela passava, ela cozinhava. E eu comecei a sentir falta disso porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu era totalmente dependente dela. Ela era dependente de mim financeiramente e eu era dependente dela em relação a tudo. Porque o trabalho dela que ela tava fazendo era basicamente um estágio. Então, assim, ela ganhava muito pouco, era só por oportunidade mesmo, mas as contas mesmo, o financeiro mesmo, era comigo. Gente, começou a me dar uma saudade daquela mulher que vocês não têm noção. Eu falei, cara, eu vou buscar minha mulher de volta. Por quê? Porque quando ela saiu da minha casa, ela foi morar com um amante dela, né? E eu falei, tranquilo, peguei o meu carro, já sabia o endereço dele, fui em direção à porta da casa dele, toquei a campainha e quando ela abriu, ela obviamente tomou um susto, né? Quando ela me viu, eu comecei a conversar com ela, chamando ela pra poder voltar pra casa e a bonitinha de Jesus falou que não queria voltar, não. Só que aconteceu um negócio que super me surpreendeu, que eu não estava esperando. Que os comentários a partir das da blogueira. Cheguei lá, né, toquei a campainha na humilde pra poder buscar a minha esposa, assim, eu tive a humilhação de buscar a minha esposa na casa do amante dela. Ela abriu a porta, ficou super surpresa, né, porque do nada, eu lá. E aí o amante dela tava dentro de casa, eu comecei a conversar com ela ali na porta, falando que eu queria que ela voltasse, que eu tava lá pra poder buscar ela, que eu não tinha... E ela falou pra mim que ela não queria voltar, não. Não, porque eu não quero voltar, que eu tô muito bem aqui, que não sei o que. E começou a jogar um monte de coisa na minha cara, falando que estava cansada de ser minha empregada, que era ela que fazia tudo dentro de casa, que eu não queria uma esposa, eu queria uma mãe, que não sei o que. E aí, meu filho, eu também não ia ficar calado, que eu já era chifrudo, comecei a jogar na cara dela também. É, mas sou eu que te sustento, eu que dou tudo que você quer, dentro de casa não te falta nada. Gente, eu não era o tipo de homem que, tipo assim, ai, pra que você quer dinheiro? Não, eu dava na mão dela, sem saber pra que ela ia gastar. Eu recebia muito bem. A minha esposa, ela tinha uma conta que eu depositava dinheiro, não faltava nada pra ela. Comecei a falar que não, que a gente tinha que dar uma chance pro nosso casamento. Aí, do nada, o que me botou uma galha, sai só de Cirolex, sabe? De cuequinha e tal. Falando, gente, calma. Assim, na maior paz, o cara parecia um Buda. Bonito. Calma, boa pinta, calma. A gente pode conversar e resolver isso da melhor forma possível. E ela começou a falar que não tinha forma de resolver, que ela não iria voltar pra casa, que ela estava muito feliz ali, que o amante dela também ganhava muito bem, que ele tratava ela igual uma princesa, que ele era prendado, que ele lavava, passava, cozinhava, que ela não fazia nada, ela só tava basicamente assistindo lá, que não tinha por que ela voltar, que ela gostava de mim, que ela tinha sentimento por mim, mas que também tinha sentimentos por ele. Dona Filó e seus 2 maridos, né, falando que não, que ela não queria voltar e tudo mais. Aí o Buda, né, que me botou o chifre, falou assim, olha, a gente pode resolver isso de uma forma incrível. Eu sou bi. Ele falou pra mim, eu sou bi. Eu não era bi, nunca tinha experimentado um homem. Eu sou bi. Por mim, eu posso ficar com vocês dois. A casa dele era enorme. Larga a sua casa, vem morar com a gente. Eu super aceito você aqui. Se você conseguir liberar a sua mente, abrir a mente, eu aceito você aqui. A gente pode ficar juntos 3, vai dar tudo certo. Eu trabalho, você trabalha, a gente junta o nosso salário, vamos viver uma vida de rei com a nossa mulher, entendeu? A gente pode se descobrir e tudo mais. Eu fiquei mais meio olhando pra cara dele e falei assim, como é que é, meu cabra? Você me botou chifre, agora você tá me fazendo uma proposta dessa. Eu achei aquilo um absurdo. Peguei, virei minhas costas e fui embora. Falei que se ela não quisesse voltar, então era problema dela. Voltei pra minha casa. Só que 4 dias depois, 4 dias, eu fiquei pensando, martelando aquilo na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eu não tô fazendo nada. Eu tô aqui infeliz sem minha mulher, gosto dela.
Tô disposta a conhecer coisas novas. Voltei lá, conversei, nós conversamos, abrimos ali as regras do nosso relacionamento. Eu vendi a casa, fui morar com eles. Ele trata a gente, e eu e minha esposa, né, como se fôssemos príncipes e princesas. O cara é extremamente prendado, maravilhoso. Estamos nos descobrindo, assim, em relação à furiafação, mas estamos indo devagar, porque ele sabe que pra mim é um pouco complicado. Mas é isso. Eu fui morar com o amante da minha esposa e a minha esposa. Minha esposa descobriu que ela era corna porque ela me seguia sem eu saber. Eu era casado há 10 anos e aí no período da pandemia começou as coisas a complicar, né? Eu tinha uma empresa com a minha esposa e só que a pandemia lascou com todo mundo. A gente fechou, né, a empresa. Eu comecei a trabalhar como CLT, minha esposa começou a trabalhar vendendo bolha e a gente foi se ajeitando enquanto dava. Eu super confiava na minha esposa, namorava com ela desde a adolescência e tava casada com ela há 10 anos. Só que eu nunca fui um santo, né? Nesse relação do macho. Eu nunca fui um santo. Sempre dava umas aprontadinhas aqui, umas aprontadinhas ali, mas nunca chegou nos ouvidos dela porque eu fazia o negócio direito, né, galera? O homem, pra trair, ele tem que saber o que ele tá fazendo. Ele tem que trair direito. Porque se você não trair direito, a tua esposa vai descobrir, meu amigo, e você vai se lascar. Então você tem que planejar as coisas muito bem. Só que eu não contava com isso, né? As coisas começaram a melhorar. Eu tinha uma motinha. E aí surgiu a questão do Uber Moto. Ai, não sei o que, Uber Moto, 99 moto, não sei o que. E eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, quando eu sair do trabalho, eu vou fazer um extra. E fim de semana eu vou fazer um extra rodando com a minha motinha, porque eu trabalhava de segunda a sexta. Ela ficou meio assim, reclamou um pouco, falou que não gostava muito, porque, né, eu ia pegar muita passageira mulher, ela era ciumenta, mal sabia que ela era mais corna que os boi da novela do Rei do Gado. Mas aí eu falei que era pro nosso bem, que a gente precisava de dinheiro e ela acabou topando. E assim eu comecei a trabalhar de Uber Moto todo dia. Eu fazia umas 4 horinhas por dia e minha esposa em casa fazendo esboço. Até que a situação começou a ficar um pouco insalubre em casa. E aí aconteceu uma situação. As brigas com a minha esposa começou a ficar assim totalmente frequentes, porque ela começou a reclamar que eu não gostava, que eu chegava com perfume de mulher. As mulheres encostavam em mim, seguravam em mim, e ela não tava gostando dessa situação. E eu falando que ela tinha que confiar em mim, eu fazia o sonserino, o vítima, né, da situação, que você tem que confiar em mim, eu tô trazendo pão pra casa, e não sei o que, eu fazia todo um drama, e aí no fim ela me pediu desculpa. Um belo dia, fui trabalhar, saí do meu CLT, eu fui trabalhar na minha motinha, né, tranquilo, subi na moto. Peguei a primeira passageira. Na primeira passageira, pensa na sorte. Era uma gata. Muito gata. Eu sou assim, bem pitoresco, sabe? Eu sou um gatinho. E aí, quando ela olhou pra mim, ela já me deu um bom dia, bom dia, boa noite, né? Já era de noite. Um boa noite diferente. Ela, oi, nossa, eu não sabia que meu tubarão era tão gato assim. Caramba, que interessante. E eu fiquei, muito obrigada. Você também é muito bonita. Ela jogou a dela, eu joguei a dele. Ela jogou a dela e eu joguei a minha em cima dela também. Ela subiu na moto, segurou logo na minha cintura e encostou a cabeça, assim, tipo, deu aquela encostadinha assim nas minhas costas. E eu fiquei, essa menina tá querendo. Essa menina tá querendo. Só que ela simplesmente, quando foi subir na moto, ela, você pode me ajudar a botar o capacete? Tipo, qual é a dificuldade da candenga em botar o capacete? Queria assunto, né, galera? Tá rindo? É por quê? Porque é furianfar. Aí eu peguei, botei o capacete nela e tal. Ela ficou super feliz, subiu na moto, deitou nas minhas costas e a gente seguiu o caminho. Ela disse, começou a conversar que tava indo na casa de uma amiga dela e tal, que ela ia passar a noite lá, ela era bem novinha. Ela falou, não, porque eu tenho 19 anos ainda, então eu sempre sou um pouco controlada pelos meus pais. Isso o caminho todo a gente indo conversando. Papo vai, papo vem, a gente chegou na casa da amiga dela, né, era um pouquinho longe. E aí ela falou, olha, eu falei pro meu pai que eu vou ficar aqui na casa da minha amiga, eu vou dormir aqui e queria te fazer uma proposta. Foi na proposta que eu me lasquei. Eu parado na porta da casa da amiga dela e ela me meteu que queria fazer uma proposta. Eu falei assim, proposta? Ela, eu não tô nem muito afim de ficar aqui com ela e tal, eu posso, ela super me apoia também, eu posso entrar lá e falar pra ela que eu vou dar um rolê com um bofinho e a gente podia ir pra um lugar mais íntimo. Tradução, a garota estava me chamando pra furianfar num hotelzinho da vida. Eu expliquei pra ela que eu super aceitaria, mas que eu não poderia ficar a noite toda, porque eu era casada. Então ela falou, não, tudo bem. Então a gente vai, se diverte um pouco e depois você me deixa aqui de novo. E eu falei, tranquilo. Ela falou, espera aqui que eu vou entrar e falar com a minha amiga. Eu falei, tá bom. Ela entrou, deu mais ou menos uns 15 minutos, ela voltou e eu lá esperando. Tinha um hotelzinho na cidade que eu sabia que era um valor assim mais acessível, que provavelmente ia ser eu que ia pagar, ela também não merecia grandes coisas, só que eu não sou idiota de levar a minha moto pra um hotel. Então eu expliquei pra ela, falei, olha, como eu sou casada, eu tenho que tomar determinados cuidados. Ela, não, a gente faz como você preferir. A menina queria liberar. E eu falei, não, a gente deixa na esquina, a gente entra a pé mesmo e depois eu pego a moto e a gente vai. Tranquilo, eu fui com a minha motinha andando, parei mais ou menos uma quadra antes
do querido do hotel, né? Estacionei a minha moto, assim, na rua mesmo, estacionei, a menina desceu, a gente botou o capacete de cada um no braço e a gente foi andando. Gente, quando eu estava na porta do hotel, assim, tipo, entrando no hotel, eu só escutei um bonito. Que eu olhei pra trás, era minha esposa. Era minha esposa. Ela começou a fazer todo um escândalo. Eu sabia que você tava me traindo. Eu sabia, eu comecei a seguir você depois que você saía pra poder trabalhar. E não sei o que, começou todo aquele caos. Ela foi pra porta do meu trabalho, viu quando eu saí, começou a me seguir, que ela tinha uma moto também, começou a me seguir. O trabalho todo, enquanto eu trabalhava, ela me seguia e eu nunca vi ela. Ela falou que já tava fazendo isso já tinha um mês e eu nunca vi ela. Então ela viu tudo. A menina, eu pegando a menina, depois parando na porta da casa da amiga dela, a amiga dela vindo, ela vindo da amiga dela e a gente indo pro hotel. E eu na porta do hotel com a menina, não teve nem como eu negar. Apanhei. Ela deu na minha face, deu na face da menina também, porque a menina sabia que ela era casada, virou todo aquele caos na porta do hotel. A recepcionista do hotel saiu, falou que era pra gente poder fazer escândalo em outro lugar, porque ela ia chamar os homens, porque minha mulher tava dando na minha face, virou todo aquele suco do carro. A gente foi pra onde estava a moto, eu correndo da minha esposa louca pra poder pegar a moto. Peguei a moto, meti o pé, deixei a menina a pé lá mesmo, saí correndo, porque eu consegui chegar na moto primeiro que minha esposa. Fui pra casa de uns amigos meus, minha esposa foi pra casa, arrumou todas as minhas coisas. Quando eu cheguei lá, tava só as minhas coisas na porta. Me separei, perdi a esposa, que eu fui na faca novinha no hotel. Eu peguei o meu irmão na cama com a minha esposa. Mas problema não, também pegava a esposa dele. É aquilo, ele não tava satisfeito com o gramado dele e eu não tava satisfeito com o meu gramado. Só que ele deu o azar que eu descobri primeiro. Eu era casado há 7 anos. Só que eu só me casei, basicamente, porque eu fui obrigado. Porque eu furefava com essa querida, né? A gente tinha umas ficâncias aqui, não tínhamos relacionamento, era conversantes, viramos ficantes. E a gente começou a furefar, eu não encapei o bicho, a querida engravidou. Como a gente morava em cidade pequena, obviamente o pai dela veio em cima de mim e pá, tive que casar com ela. Eu ia assumir a criança de qualquer forma, mas eu não queria me casar, assim como ela também não queria se casar comigo. Mas aí, uma coisa levou a outra, casei. Mobilei a casa certinho, uma criança nasceu, já tinha de tudo, eu amo o meu filho. Só que eu e a minha esposa, a gente foi cada vez mais se entendendo menos. Em vez de cada vez se apegando mais, a gente foi se entendendo menos. A gente se entendia ali na frequentação, como sempre, porque basicamente era o que nós tínhamos. Mas ali no sentimento não tinha nada. O meu irmão casou muito jovem também, sabe? E ele vivia reclamando, eu não aguento mais minha mulher, a gente só briga. E eu reclamava de um lado, ele reclamava de outro. Só que ali pros nossos pais, pra família, a gente mantinha ali assim, não, amor da minha life. O meu irmão, ele não tinha a casa dele, ele morava com a minha mãe, a mulher dele não tinha filho, né? Eles se casaram por amor, pelo visto não amava tanto, não é mesmo? Então eu tava sempre lá porque era a casa da minha mãe e eu sempre visitava a minha mãe. Quando as coisas ficaram insalubres lá na minha casa, eu ia com a desculpa de ir pra casa da minha mãe. Até que um belo dia eu cheguei lá sozinho e a esposa do até então meu irmão, meu irmão, né, estava chorando, não tinha ninguém em casa, nem meu irmão, nem minha mãe. Eu entrei, como sempre, eu tinha chave, era a casa da minha mãe, e aí eu comecei a conversar com ela. A princípio, eu ainda não tinha visto maldade, né? Nela, comecei a conversar com ela, perguntei se estava tudo bem. E ela falou pra mim que as brigas com meu irmão tava demais, que não sei o quê. E aí eu comecei a ficar do lado dela, porque eu fiquei, opa, porque assim, gente, ele era meu irmão, mas eu não prestava. E daí que era sangue do meu sangue? Eu tava, amor, deu mole, caiu na rede a peixe. Ai, mas seu irmão... Não, caguei. Comecei, falei, pô, ele é vacilão mesmo, ele não te merece, não sabe tratar uma mulher. E aí eu comecei a reclamar da minha esposa. E ela começou, poxa, como eu queria ter um marido como você, não sei o quê. Pô, acertei o ninho, errei o passarinho. Começou a dar aquelas ideias. E aí ela simplesmente me beijou ali no alto da carência dela. Eu já não queria nem nada, beijei a gata de volta. Ali mesmo, gente. Eu achei que, meu Deus, parece que o proibido é sempre mais gostoso, né? Porque começou a esquentar o negócio no beijo, a gente começou a tirar as vestes e foi no sofá da casa da minha mãe. Em tempo de jogar meu irmão, em tempo de jogar minha mãe, porque eu não sabia onde estava ninguém. Eu fui lá visitar, encontrei ela chorando e ela me liberou a Shericles. Depois disso, a gente ainda tomou um banho, juntinho que a gente ri do perigo, tranquilo. Só que aí acho que Deus, ele quis debochar do corno. Não foi com o corno, ele quis debochar do corno. Comecei a falar pra ela, falei, olha, é melhor isso ficar entre a gente, que não sei o que. Ela, não, tudo bem, mas eu quero continuar, eu gostei, eu nunca me senti assim. Começou a desenvolver todo aquele assunto e eu falei pra ela que não, que tudo bem. Falei que ia ser um segredo nosso e que a gente podia ficar fora e a gente até marcou a próxima data. E eu perguntei, cadê meu daddy? Meu daddy não, meu brother. E ela falou, ele saiu, disse que ia sair, não sei pra onde que ele ia. E eu falei, tudo bem então, né? Aproveitei mais um pouquinho com ela, a minha mãe chegou, a gente fingiu que nada aconteceu, e aí eu fui pra minha residência. Gente, quando eu fui pra minha residência, eu fui pra casa o caminho todo me sentindo o esperto, o desenvolvido, o desenrolado, o 7, nem um pouco me sentindo culpado, não tava nem aí que era meu irmão. Tranquilo, quando eu cheguei em casa,
Eu não avisei minha esposa que eu tava voltando e nada. Imaginei que ela já estaria com a minha jantinha. Eu já tinha furenfado. Se pai, eu furenfava com ela também, porque nisso a gente se dava bem. E depois eu ia pra minha caminha dormir, fazendo a linha totalmente satisfeita. Cheguei em casa, vi que a luz tava tudo apagada. Falei, estranho, cadê minha querida mulher? Abri a porta. Que eu abri a porta, eu comecei a escutar um barulho de furenfação. A minha casa, meu quarto ficava no andar de baixo. Você chegava, tinha a sala e você descia. E aí eu fui lá descer, acreditei no meu potencial. E fui descer. Eu falei, ela tá me traindo ou ela tá o quê? No DJ, e eu vou chegar lá e começar a participar da brincadeira. Eu confesso pra vocês que eu acreditava tanto no meu potencial que eu com certeza falei, não, ela tá com certeza no DJ. E a outra possibilidade era chifre, mas aí eu duvidava muito. Quando eu cheguei, que eu abri a porta do quarto esperando encontrar ela toda, né, fazendo ali o DJ... Amor, eu encontrei o meu irmão totalmente conectado, plugado, furefando na maior furefação com ela. Eu tinha acabado de furefar com a esposa dele e ele tava furefando com a minha esposa enquanto eu tava furefando com a esposa dele. Só que pelo visto, pra ele ter a audácia de ir na minha casa, que já tava rolando há muito tempo, e o meu tinha começado em um dia. Fiquei ofendido. Fiz um escândalo, desci-lhe a mão na face dele. Começou toda uma confusão, e briga daqui, briga dali, eu perguntando quanto tempo isso estava acontecendo, e ela chorava muito, me pedindo perdão, que acabou acontecendo, que ela estava muito sensível, que não sei o que, e eu só perguntava quanto tempo tá acontecendo, porque eu queria saber, queria comparar. E aí meu irmão falou que estava acontecendo há 3 meses. Todas as vezes que eu saía de casa, ela avisava ele que não tava fazendo nada, ia pra lá, por isso que ele tava brigando tanto com a esposa dele, porque ele tava dando perdido nela. Eu me separei, porque eu arrumei uma desculpa perfeita pra poder me separar. Continuei pagando pensão da criança, porque eu amava meu filho, tudo certinho. O meu irmão Brody me pediu perdão, eu perdoei. Ele me fez prometer que eu não ia contar pra ninguém, nem pra minha família e nem pra esposa dele. Eu não contei. Hoje em dia, eu fico com a esposa dele até hoje. Isso já tem 1 ano. Trocado dói? Não dói. Eu me fiz de vítima, perdoei. Falei, não, irmão, você errou comigo, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E hoje em dia ele me trata pundeló, porque, né, ele vacilou comigo. Enquanto isso, eu furava com a esposa dele. Meu marido parou de furanfar comigo desde que eu dei um Play 5 pra ele. E não é porque ele ficava jogando um videogame o tempo todo. Não é porque ele ficava lá na frente da televisão. Eu cheguei um dia em casa mais cedo e descobri o porquê. Lovers, não foi com esse intuito, né, que eu quis te presentear artes. Eu era casada há 5 anos, né? E aí, na verdade, eu era 4 e ia fazer 5 anos. E quando eu ia fazer 5 anos, veio aquela questão do PlayStation 5 que foi lançado. E nós não tínhamos muitas condições de ir lá e comprar à vista. Porém, me foi liberado um cartãozinho com um valor, assim, até que bem alto. E eu não falei nada pro meu marido. Eu namorava com ele desde a infância. A gente tinha se casado de recente. Gente, ia fazer 5 anos ainda. Então, eu resolvi fazer o quê? Não, eu vou agradar o meu macho. Eu era CLT, eu ganhava um salário mínimo, sim. Mas eu vou comprar, porque não importa o preço, é quantas vezes você parcela, né? E aí eu falei, vou comprar pro meu candengo, porque meu macho merece, e vou parcelar em 88 vezes e vou dar de presente. Porque ele nunca ia esperar que eu ia comprar um PlayStation pra ele. Fui lá com o meu humilde cartão, comprei o PlayStation, parcelei em 68 mil vezes e cheguei em casa toda boba no dia ia fazer 5 anos do meu relacionamento. Escondi, fiz um super jantarzinho, né? Deixei lá bonitinho. E quando meu marido chegou do trabalho cansado e tal, pim-pum, feliz, eu... Surprise! Aí, feliz 5 anos. Ele também tinha chegado com um presentinho pra mim, uma jantinha. Ele achou que o meu presente fosse a janta, que eu fiz o que ele gostava de comer e tal. Botei o pratinho dele, a gente começou a jantar. E eu falei, eu vou buscar teu presente. Ele falou, o presente não é a janta, Lovres? Eu falei, claro que não. Entrei no quarto e fui com o PlayStation e dei pra ele. Gente, que ele mais parecia um pinto no lixo. Ele ficou tão feliz com o PlayStation dele que ele deu um nome pro PlayStation dele. E aí, gente, foi só ladeira abaixo. Ele colocou o nome do PlayStation dele de Kelly. Eu não gostei muito. Não gostei muito porque eu achei que Kelly é um nome meio exótico. Nada contra as Kellys. Mas eu fiquei me perguntando, será que existe uma Kelly na vida dele? Procurei na rede social, procurei no celular, nada. Tranquilo, eu falei coisa da minha cabeça. Ele olhou pro PlayStation e quis botar Kelly. Só que eu e meu marido, nós éramos extremamente foguentos. Era, assim, extremamente foguentos. E tranquilo, vocês vão entender o porquê disso depois. Ele ficou todo feliz com o PlayStation, ligou na televisão, começou... Nem quis comer mais as plantinhas. Começou a jogar o videogame dele e ficou a noite toda jogando videogame. Não foram feio, no meio de 5 anos de casamento, mas tranquilo. Ele tava eufórico, ele tava feliz, eu fiquei pimponho por ele estar feliz com o meu presente. Só que com o passar dos dias, as coisas foram ficando meio insalubre. Além dele ficar, assim, jogando videogame, assim, a maioria do tempo livre dele cagando e andando pra mim, eu já tava com vontade de pegar aquele negócio e tacar na parede... Ele, tipo assim, limpava o videogame o tempo todo. Comprou adesivinho, colava no videogame. E eu realmente não tava entendendo o que tava acontecendo.
Até que um dia eu cheguei do trabalho um pouco mais cedo. Foi quando eu comecei, assim, a me questionar o que tava acontecendo. Só que eu achei que eu tava sendo corna e que ele tava trazendo a amante pra dentro de casa. Eu falei, eu vou quebrar esse videogame na cabeça dele. Eu simplesmente achei um tubo de lubre em cima da mesa, de onde ficava, assim, na sala e tal. Olhei aquilo e fiquei, caramba. Perguntei pra ele. E ele falou pra mim que tava no 5 contra 1 e botou um loop. Acho que ia ficar interessante. Eu fiquei, entendi. Só que eu não engoli muito essa história. Por quê? Eu tava querendo furenfar há dias. Já tinha um mês que aquele videogame tava lá em casa e tinha um mês que eu não furenfava. E quando furenfava, era aquela coisa assim, sabe? Não era de verdade. Eu com o lubre na cabeça, pensei, vou chegar em casa mais cedo e vou pegar a amante. O problema é que fui trabalhar normalmente, né? Tranquilo, ele tava de folga. Aí eu falei, hoje eu vou chegar um pouco mais cedo em casa. Vou fingir, né, que eu vou sair mais tarde e vou chegar um pouco mais cedo. Aí tranquilo, foi trabalhar, passou o dia, mandei mensagem pra ele, falei, amor, vou ter que fazer uma hora extra de trabalho e tal, então eu devo chegar um pouco mais tarde hoje. Ele, não, amor, tudo bem. Aí eu me arrumei todinha lá do meu trabalho, saí, meu expediente horário normal. Falei, hoje que eu pego o sirigaito. Quebro aquela casa toda e quebro ele junto. Tranquilo, cheguei em casa. Gente, não deu outra. Quando eu abri a porta, eu comecei a escutar o barulho da furefação. Só que, tipo assim, era só ele. Eu falei, gente, a mulher nem não faz nenhum barulho? Não tô entendendo. Que eu entrei na sala, assim, pronta, porque tava vindo da sala. Pronta pra poder fazer o barraco. Gente, a cena que eu vi foi, assim, tudo preocupante. O meu marido tava sentado no sofá, com uma meia ensopada de lubre, com um videogame no colo dele, enquanto ele friccionava-se no aparelho. Eu já vi muita coisa, mas isso... Fiquei olhando assim, a cena um tempo sem entender, parece que... Eu falei, o que é isso? Já dei um berro. O que é isso, Carlos Daniel? Carlos Daniel deu um pulo, que o videogame caiu, quebrou. Eu nem tinha apagado ainda. E aí o Márcio começou, meu Deus. Ele cagou, que eu peguei ele se friccionando contra o videogame. Você quebrou meu videogame. Olha isso. E chora de lágrimas descendo. Eu falei, você tá preocupado com o videogame? Acabei de pegar você friccionando com... O que é isso, Carlos Daniel? E aí ele entendeu o que tava acontecendo. Ele falou, amor, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu fiquei tão eufórica com esse videogame. Eu fiquei tão empolgada, eu nunca tive, que não sei o que. Que eu comecei a sentir minha varinha de Hogwarts com necessidade de senti-lo. Agora, como é que eu explico um homem desse? Eu não me separei dele, mas eu conversei com ele, né? Levei ele num psicólogo, porque a cabeça dele não tava muito boa. A gente mandou o videogame pra consertar. Só que eu saía de casa e deixava o videogame trancado. E ele só jogava quando eu tava presente. Porque, gente... Eu era blogueira, né? E aí comecei a ficar com um candengo, que ele disse pra mim que só ia me pedir em namoro se eu fizesse um negócio por ele. Aí vocês não têm noção do que era o negócio. O meu sonho sempre foi trabalhar com a internet. E desde nova, que eu comecei a ter acesso, eu comecei a investir. Mesmo sem saber se ia dar em nada, se eu ia conseguir, se eu não, eu já tava lá dando minha investida. E aí eu comecei a crescer, até que razoavelmente, não virei assim, até o momento uma blogueira enorme, mas eu comecei a ter ali meus seguidores, né? E aí... Nesses assim, mensagens da vida que eu recebia, um gatinho me mandou uma mensagem, disse que tinha visto meu vídeo, que gostou muito de mim, que queria me conhecer, que não sei o que tava apaixonado pelas minhas fotos, pelo meu jeitinho, a gente começou a conversar. Ele pediu meu número pessoal, eu passei meu número pessoal pra ele, e aí ele falou pra mim que ele não morava muito distante, que ele morava numa cidade depois da minha, e se eu não queria marcar pra encontrar com ele. Aí eu falei que tá bom, né, não tinha amor nos meus órgãos. E assim a gente marcou pro fim de semana pra gente poder se ver, ir num cinema, vamos ver o que ia rolar. Quando eu cheguei lá, ele me tratou super bem, eu fui toda linda, toda Pat Me Girl, maravilhosa. E ele tava meio assim, com uns trajes assim meio esquisitos, ele não tinha um estilo muito bom, mas também ele era bonito, então era o que importava. Até aí, beleza. Conversa vai, conversa vem, a gente trocou uns beijinhos, deu tudo certo, né? Eu fui pra minha casa, ele foi pra casa dele, depois ele me convidou mais 3 fins de semana, e a gente se viu mais 3 fins de semana direto. E eu pensando assim... Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Já tava esperando o pedido de namoro, né? E eu acho que ele meio que percebeu que eu, né, tava esperando. Aí eu fiquei, cara, será que eu tô sendo emocionada demais? Comecei a jogar umas indiretas e tal. E aí ele falou pra mim, olha, eu queria saber se você pode vir aqui em casa. Eu falei, tá querendo que eu libere pra ele, né? Fui pra casa dele, liberei. E falei, será que agora o pedido de namoro vem? Não veio. Mais um fim de... Eu fui pra minha casa, até que ele me mandou mensagem durante a semana e falou, olha, tem como a gente se encontrar novamente fim de semana? Eu preciso conversar com você. Eu falei, agora o pedido de namoro veio. Eu concordei, mas já tava tipo assim, gente,
Acho que já tinha quase 2 meses que eu tava vendo ele todo fim de semana, né? Então eu já tava assim, meu namorado, só falta só assumir o relacionamento. Mas como ele disse que queria conversar algo sério, você vai imaginar que é o quê? Algo sério, ficante, pedido de namoro. Me arrumei toda, tchutchuquinha. Fiquei a semana toda, gente, com crise de ansiedade, esperando. Porque o pedido do namoro, do bofe, era tudo que eu mais queria na minha vida. Era o que eu almejava da minha vida, entendeu? Tipo, eu preciso disso pra continuar vivendo. Aí, tranquilo, tudo bem. Aí, fui pro shopping. Ele falou, não, vamos no shopping, vamos lanchar, não sei o que, depois a gente vê um filme. E eu falei, tranquilo. Aí, eu fui, a gente lanchou. A gente foi ver um filme. Chegamos bem cedinho. E depois ele falou, vamos tomar um sorvete agora. Eu falei, tranquilo, a gente foi tomar um sorvete. E nada do mais falar, nada do mais falar. Eu falando, cara, será que ele vai preparar aquela surpresinha do sorvete, botar o anel dentro? Eu toda iludida, toda assim, retardada mesmo. Eis que ele senta lá, sem surpresa nenhuma. Nenhuma surpresa. Começou a falar, ele falou, olha, eu tô vendo que a gente tá ficando já tem um tempo, né? 2 meses, nem 2 meses. Eu tô vendo que você tá esperando, eu também tô super afim. Hoje eu vim aqui conversar com você pra gente namorar. Eu fiquei super feliz. Aí ele falou, só que eu tenho uma condição. Aí aqui a gente vai devagar. Já vai mexendo, né? Eu falei, qual condição? Macho. Eis que o macho me vira e fala, eu sou revendedora da Avon. Não que eu tenha nada contra a Avon. Eu sou revendedor da Avon. E como você é blogueira, tem um alcance muito grande, eu aceito namorar com você. Eu não te pedi namoro, não. Mas eu aceito pedir pra namorar com você se você anunciar todos os dias a minha revista, o meu link, pros seus fãs comprarem comigo. E aí eu vou ter comissão e tal. Porque, tipo assim, quando você não tem um alcance muito grande, é mais difícil. Mas com um alcance grande eu vou super ganhar dinheiro, não sei o quê. E assim, se você vai ser minha namorada, você vai ter que fazer isso por mim. Não que eu tivesse nenhum problema em divulgar o link da revista Avon dele, não é isso. Mas pareceu que ele só queria ficar comigo por causa do meu alcance pra eu poder divulgar o Avon dele. Falei, mas eu não aceito namorar com você. Peguei as minhas coisinhas, minha bolsinha bonitinha, fui embora chupando a minha casquinha. Ele ficou me gritando, peraí, vamos conversar, que não sei o que, você entendeu errado. Fui embora. Bloqueei ele de tudo e assim eu nunca mais me iludi pro macho. Meu marido acredita muito no potencial dele, ou ele realmente não tem medo de tomar um chifre. Cheguei tardão na rua. Aí ele falou assim, amor, o fulano de tal, que é um amigo nosso, chamou a gente pra poder sair, tá vindo aqui pra casa. Vou lá buscar ele, tá vindo aqui pra casa. Eu falei, não, tudo bem e tal. Cheguei em casa, ajeitei minhas coisas, os dois chegaram. Aí tranquilo, o amigo chegou aqui, cumprimentei o amigo de, né, muito tempo conheço. Aí tranquilo, né? Aí daqui a pouco ele virou e falou assim, não, amor, é porque minha avó pediu pra eu levar não sei o que lá, eu vou lá rapidinho pra poder levar pra ela. Eu falei, assim, tá bom. Aí eu pensei, o fulano vai com você, né? Aí ele falou, não, o fulano vai ficar aqui. Gente, ele foi, deixou eu e o amigo dele aqui em casa, sozinhos, só eu e ele. Levou o que tinha que levar lá pra avó dele, ficou conversando lá com a avó dele. Aí deu mais ou menos 1 hora e falou pra mim assim, amor, eu já tô aqui fora já, tá? Já cheguei. Ainda avisa que chegou. Que a pessoa estiver botando no chifre, eu já ficar consciente de que ele já chegou. Ele tô só aqui fora consertando o pedal do negócio aqui que soltou. Falei, tá, amor, tá bom. Aí eu tava aqui no quarto, fiquei arrumando umas coisas aqui com o amigo dele, aproveitei que ele tava aqui, botei pra trabalhar também. Ele foi secar minha cachorra enquanto eu tava lavando umas coisas, ajeitando umas coisas. E meu marido saiu, deixou eu e ele aqui sozinho. Isso que dá o meu marido não assistir meus próprios vídeos. Porque se ele assistisse os meus vídeos, ele ia ter noção do tanto que isso é perigoso. Por quê? A gente tem algumas opções aqui. Ou ele confia muito, muito em mim. Sou uma mulher de muita confiança. Ou ele confia muito no amigo dele, em mim e no amigo. Ou ele acredita muito no potencial dele, né? Ou ele me odeia, cagando e andando pra mim. Ou ele realmente não tem medo de tomar um chifre. Gente, eu amo meu marido, eu confio no meu marido, eu amo minhas amigas, confio. Mas eu não sairia da minha casa e deixaria a minha amiga e meu marido sozinho enquanto eu fosse lá, ficar 1 hora fora e depois voltar. Eu não faria isso. Não tô dizendo que eu faria alguma coisa, obviamente que não, o amigo dele também não e tal. Mas eu não deixaria. Marquei com o menino do Tinder de ficar na minha casa. E assim que ele adentrou a porta, ele foi tirando as cuecas. E o motivo vão deixar vocês focados. Porque foi num desespero que vocês não estão entendendo. Eu tava assim, de bobeira, tinha recém ficado solteira. Eu moro sozinha. Conquistei a minha independência muito cedo. Aí eu nunca tinha trago nenhum estranho pra minha casa. Porque assim, eu comecei a namorar muito nova. E aí fiquei com esse candengo muito tempo. Ele botou chifre na minha cabeça, eu terminei. Fiquei um tempo tentando superar. Mas nunca tinha entrado outro macho na minha casa. Então eu pensei aqui com os meus cacholas. Preciso botar outro macho aqui, sentir outro cheiro de outro mal, outro alfa, né? Caiu, eu esqueço o alecrim. Entre baixo
baixa o Tinder. Sempre tem uma amiga que fala, baixa o Tinder. Baixei o Tinder e comecei lá a dar os match naquele cardápio humano, que pra mim é um cardápio humano. E dei match com um garoto que era muito gatinho. Só que esse garoto, apesar de eu já ter colocado distante da minha cidade, ele morava pela Redondeza. Então eu conhecia ele pessoalmente, eu sabia quem ele era. Então na minha cabeça eu fiquei, caramba, esse tchutchuquinho por aqui. Até aí tudo fluindo, a gente começou a conversar e eu fui e mandei real pra ele. Falei, olha, ele pegou meu número, a gente foi pode ser, pouco, a gente sabe que sempre é uma coisa mais séria. E eu mandei real pra ele. Falei, olha só, eu acabei de sair de um relacionamento, eu não quero um relacionamento sério, eu literalmente quero afogar o ganso, molhar o biscoito, levar aqui as florzinhas de lote para conhecer outras varinhas de Hogwarts. Então eu quero uma coisa assim, mais assim, um PA, sabe? Varinha de Hogwarts amiga. E ele falou que tudo bem, que ele também tava na mesma vibe. E aí eu convidei ele pra vir na minha casa. A gente começou a conversar na segunda, no meio da semana eu convidei, ele viria na sexta e dormiria aqui de sexta pra sábado. Ele não ia levar meus órgãos porque eu conhecia o querido, né? Então eu confiei no meu potencial. Ah, mas não chamou nem pra tomar um Guaravita, não. Eu chamei pra usufruir de tudo que Deus fez. Chegou sexta-feira, me arrumei belíssima e fiquei esperando o caneco. Fiz uma jantinha e tudo, olha como eu sou esforçada. Eu escutei a campainha tocando. Ele falou pra mim quando tava saindo de casa que já tava indo, eu escutei a campainha tocando. Gente, quando eu abri a porta, o menino tava branco, pálido, suando frio, a boca dele tava roxa. E eu falei, caramba, tá tudo bem. Falei logo, achei, pronto. Alguém levou o celular do menino aqui na esquina, porque eu não morava num bairro assim muito seguro, né? Falei, aconteceu alguma coisa, você tá machucado, o que foi e tal. E o menino se tremia todo. E eu falei, pronto. O que foi? O que tá acontecendo? Ele simplesmente falou assim, cara, você precisa me ajudar. Eu tô com muita vergonha e eu não sei o que fazer. O olho dele encheu de lágrimas. Aí eu falei, cara, tá tudo bem, o que foi? O menino falou assim, não, é que hoje de manhã eu acordei um pouco me sentindo mal, mas aí eu não queria cancelar com você, porque eu tava muito afim de você e tal. E aí me falaram pra tomar copo de farinha com água, eu fiquei tomando copo de farinha com água o dia inteiro, mas não resolveu. E eu tô, gente, copo de farinha com água? O que tá acontecendo, cara? Aí eu falei pra ele entrar, e quando ele entrou eu senti um cheiro esquisito. Eu falei, gente, o que houve? Ele entrou pela sala e assim que ele entrou, ele simplesmente tirou o sapato dele, tirou a meia dele e tirou a calça. Eu falei, o que é isso, gente? Eu não tava entendendo, porque uma hora o povo tava muito mal. Se tremer na boca roxa, ele já chega tirando as vestas. Aí eu fiquei olhando assim, sem entender o que tava acontecendo. E tipo, era a minha sala e minha cozinha. Ele tirou as calças, tirou a cueca na mão. Aí quando ele tirou na mão, eu entendi. A cueca dele, gente, tava toda melada de bosta. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, e ele falou, ai, eu achei que era um peidinho. E aí, aqui, ó, me caguei todo, eu preciso lavar, que não sei o que, botar pra sacar atrás da geladeira. Aí, quando eu ia falar pra ele, vai no banheiro, o menino tava tão, assim, transtornado, que ele saiu com a bundinha de fora, indo em direção à pia da minha cozinha, e ele começou a lavar a cueca dele freada na pia da minha cozinha. Eu quase fui de arrasta, que eu fiquei, não, ele não tá fazendo isso comigo, não. Só que, gente, foi uma coisa assim, tão sem reação, que eu ia fazer o quê? Eu fiquei olhando assim, eu fiquei o tempo todo olhando ele lavando a cueca na minha pia, que eu fazia o meu franguinho fit durante a semana. E sabe qual é o pior? É que o raio da mulher, ela se humilha tanto, que no caso da mulher era eu, que ele lavou a cuequinha dele com o meu detergente, bonitinho, escorreu assim, aí lavou minha pia, foi atrás da minha geladeira, puxou a geladeira, botou, porque minha geladeira era bem antiga, porque minha mãe que me deu quando eu fui morar sozinha, botou atrás da geladeira e falou, não, até amanhã tá seca, tá ótimo, não pegou na bermuda não. Ele botou a bermuda, eu ainda sem acreditar que tava acontecendo. Ele falou, como se a gente se conhecesse há muito tempo. A gente jantou, depois eu liguei uma Netflix, aí da Netflix, a gente via a Netflix da metade pra cá, a Netflix começou a ver a gente. Aí a gente ainda furou. No dia seguinte ele acordou, pegou a cueca dele atrás da geladeira, botou e foi embora. Gente, o menino chegou todo cagado lá em casa. Agora vê se pode. E eu ainda tive clima ainda. Terminei com meu marido porque ele falou mal da minha comida. Mas antes de você achar que isso é um motivo bobo, preste atenção que eu vou te contar. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos. E assim, gente, eu não queria me casar, eu queria estudar. Sempre quis estudar, sempre quis ter uma carreira. Só que ele começou a assistir, falando que ele já tava um pouco mais velho que eu, que ele queria casar, que não sei o quê. E eu falei, vamos esperar eu completar 18 anos. A gente morava em cidade pequena e é normal garota mais nova namorar garoto mais velho em cidade pequena. Pelo menos no meu tempo era normal. E aí eu fui engabelando. Quando eu terminei a escola, que eu tinha 18 anos, a gente namorava em casa, ele conhecia toda a minha família conhecia ele, era um relacionamento bem estruturado. Ele falou, não, vamos casar. A gente ficou noivo e um ano depois a gente casou. Só que ele achou que eu ia casar com ele e ficar com o umbigo na boca do fogão o tempo todo. E não, eu realmente queria estudar.
Então esse foi um combinado que eu fiz com ele. Falei, olha, eu termino com você, mas eu não vou me casar com você se eu não puder estudar. E ele falou que não, que o casamento não ia atrapalhar, que eu iria me apoiar, que eu ia poder estudar, que ele ia me ajudar. E assim eu acreditei e casei com ele. E realmente, ele não me proibiu de estudar. Só que a gente morava numa casa que era eu pra tudo. Ele trabalhava fora, eu também trabalhava fora. Ou seja, no período da manhã até a tarde eu estava trabalhando, saía do trabalho, ia pra faculdade, voltava da faculdade, fazia janta e tudo era eu que fazia. Lavava, passava, cozinhava, arrumava tudo era eu que tinha que fazer. O alecrim só existia. Saía de casa, ia trabalhar, voltava e achava que era muito. As contas de casa a gente dividia, então não tinha aquilo. Eu sustento, você tem que cuidar da casa. Porque casamento é uma parceria. Ele tinha que estar ali tete a tete comigo e não me fazer de doméstica, né? É o que? Levo vida de empregate, eu pego as 7? Não. Eu comecei a ficar revoltada com essa situação. Mas eu gostava dele, eu fui empurrando com a barriga e eu me esforçava ao máximo, gente. Tinha vezes que eu tinha que passar a matéria da faculdade e eu tinha que chegar em casa primeiro fazer a janta. Então eu ficava até tarde fazendo janta, depois madrugava, revisando a matéria, acordava no outro dia 5 horas da manhã e, tipo, não tava sendo fácil. E aí o tempo foi passando e ele falou assim, amor, esse fim de semana a gente vai pra casa da minha mãe porque vai reunir todo mundo lá. Beleza? Aí o que aconteceu babado? Era o aniversário do meu sogro, né? E aí eles resolveram se reunir pra poder fazer um almoço, chamou todos os filhos. Minha sogra tinha 7 filhos, com ele 8. E aí eu topei, achei super legal, já tava acostumado com essa reunião, a gente já tava muito tempo juntos, todo mundo conhecia todo mundo. E aí a gente foi. Só que, gente, cada amigo levou um amigo, que levou outro amigo, ele mesmo levou 3 amigos. Então, tipo assim, a gente juntou uma galera, assim, tu olhava, tinha umas 30 cabeças lá. Aí a gente chegou, o almoço já tava rolando, já tava todo mundo lá, todo mundo comendo e tal. A gente chegou, começamos a comer. Todo mundo, assim, bem espalhado lá na sala, no terreiro da minha sogra. E aí começou a surgir um papo de comida. Ai, que essa comida tá muito boa. Ai, que minha sogra cozinha muito bem, não sei o quê. E assim, gente, eu nunca fui uma masterchef do SBT que participava daqueles programas, não, mas eu sabia cozinhar, né? Eu sabia cozinhar. E aí começaram a falar sobre quem cozinhava bem. Ah, sogra, na próxima eu faço, minha comida é uma delícia, não é, amor? Ah, não sei o que lá. E eu fui entrar na brincadeira. Falei, vou entrar nessa fila também, porque e uma hora eu também vou cozinhar. Porque, tipo assim, começaram as noras, ou as pessoas que estavam lá, falando, a próxima eu cozinho, não sei o que. Eu fui brincar também. Quando eu falei que ia fazer a comida, ele simplesmente virou na frente de todo mundo e falou assim, não, melhor você não fazer não, porque tua comida é uma porcaria. Gente, quando ele falou isso, ele falou de uma forma assim tão grosseira, que eu achei tão assim desnecessária, que eu me senti humilhada. Mas o que mais me magoou é que, cara, eu chegava exausta da faculdade, sabe? Tinha tido dia assim, batalhando pra caramba no meu trabalho, depois ia pra faculdade. E eu chegava exausta. E ainda assim, eu ia pra beira do fogão, porque ele era aquele marido que gostava de jantar. Ele não era aquele marido que vou comer um pão, vou comer um miojo, vou pedir um lanche. Não, ele queria jantar. Então eu fazia janta todos os dias, até fim de semana. Eu não tinha uma folga do fogão. E eu chegava com toda a boa vontade, fazia a comida que ele gostava, fazia tudo bonitinho, botava o prato e dava na mão dele, pra ele chegar na frente de todo mundo e falar que minha comida era uma porcaria. Mesmo que ele não gostasse, mesmo que minha comida fosse ruim, eu acho que não cabia ele falar daquela forma, ainda mais eu sabendo o tanto que eu me esforçava pra poder fazer comida. Porque tinha dia que eu queria chegar, deitar e dormir, e não podia porque eu tinha as minhas obrigações de esposa. Então, ele não me ajudava em nada, eu trabalhava igualzinho ele não botava uma roupa na corda pra mim, aí eu ia falar na frente de todo mundo que minha comida era uma porcaria. Na hora, o meu olho encheu de água, assim, e a mãe dele falou, meu filho, como é que você fala uma coisa dessa da sua esposa? Só que ele, é verdade, a comida dela é horrível, eu tenho que comer aquilo todo dia, sem sal, não sei o que, eu não aguento mais, melhor contratar alguém pra cozinhar pra mim, que eu não sei o que, e começou a falar um monte de coisa. A minha vontade era partir pra agressão física naquele Jurandir. Mas eu já tava tão esgotada de tudo, eu tava tão focada no meu estudo, na minha carreira, que eu só levantei, olhei pra cara dele e falei, não, mas você fica tranquilo, que a partir de hoje você nunca mais vai ter que comer minha comida. Ele falou, por quê? Você vai contratar alguém pra cozinhar pra gente? Você vai ter que pagar então. Eu falei, não é isso não. Levantei e saí. Ele não veio atrás de mim, achou que eu tinha entrado, eu simplesmente fui pra casa, arrumei todas as coisas, todas as minhas coisas, eu voltei pra casa da minha mãe e quando ele voltou, a casa estava vazia, não tinha uma brusinha minha. Ele começou a me ligar, desesperado, onde é que você tá, que não sei o que tá acontecendo. E eu falei que eu estava me separando porque eu não gostei do que ele falou, porque eu já não aguentava mais. Aí eu, saí falando no mundo. Isso é tudo que me incomodava, tudo que eu já tinha reclamado há muito tempo e ele não fazia nada. E ele falou que eu tava fazendo drama, que eu não ia separar dele porque ele falou mal da minha comida. Mas não foi o que ele falou, foi a forma que ele falou. Me separei. Terminei os meus estudos e hoje eu sou casada com um outro cara que ele cozinha, eu também cozinho e me ajuda em tudo. Olha só pra você ver. Ele insistiu algumas vezes, obviamente, mas eu não quis de jeito nenhum. Teve uma vez que meu marido recebeu uma mensagem de uma mulher que ele já tinha ficado, pedindo pra ficar com ele de novo e ele não me contou. Eu descobri por meios que eu não devia ter descoberto, queria dar o esporro nele e não sabia como. Por quê? A
apesar dele ter respondido de forma correta, nós tínhamos um combinado qual ele não cumpriu. Como o meu marido, ele tinha um ciúme absurdo quando a gente começou a se relacionar, quando ele decidiu melhorar porque eu chutei o rabo dele, ele falou pra mim, amor, olha, vamos combinar assim, eu não quero saber se alguém der em cima de você, se alguém falar alguma coisa com você, porque antes ele pedia pra saber tudo e eu contava tudo. E aí ele pediu pra não saber. E eu falei, mas o meu acordo continua o mesmo. Se alguém der em cima de você, eu quero saber, eu prefiro saber, porque eu sou masoquista. Até aí, tranquilo, que tá acordado não sai caro. Só que aí eu sou uma pessoa assim, um pouco assim, curiosa, né? Aí, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava junto com ele. E quando eu entrei, eu fui a primeira garota nova. Então eu tinha que ficar usando um computador aqui, um computador ali. Então eu tinha senha de todos os computadores da empresa. E aí o tempo foi passando, eu comecei a me relacionar com ele. E acabou que mudaram o meu horário. Eu precisava chegar sempre cedo. Eu chegava, gente, eu era a primeira a chegar na empresa. Eu chegava primeiro que todo mundo, porque eu precisava pegar o café de 7 horas da manhã. Então mais ou menos umas 6h30 eu já estava na empresa. E com isso, eu tinha oportunidades de quê, family? De analisar algumas coisas. Porque tinha um determinado desquerido, o meu não cometia esse vacilo, não. Ele nunca deixava o WhatsApp dele aberto. Mas tinha um querido que ninguém usava o notebook dele. E eu sabia que ele deixava aberto. E só eu tinha a senha. O que eu fiz? Como só tinha eu e Deus lá, liguei o computador, fui no Disable, fui na conversa e li toda a conversa com o meu marido. Porque quer saber das coisas? Não olha a conversa com mulher, olha a conversa com amigo. E lá eu descobri que tinha uma querida que ele já tinha ficado, tinha mandado mensagem pra ele e ele comentando com o amigo dele. Porque o amigo dele falou assim, fulana veio perguntar de você. Aí ele falou assim, ela me mandou mensagem aqui, brinca muito. Falou umas gracinhas aqui, mas eu cortei, porque, né, eu sou casado e tal. Tranquilo. Ele respondeu da forma correta? Respondeu, mas cadê a informação que não chegou até a mim? Não chegou? Aí eu queria fazer o quê? Eu queria dar um esporro nele, mas sem falar a forma que eu descobri. E o que eu fiz? Comenta pra parte 2. Quando eu vi, gente, eu fiquei com catiça. Eu fiquei, não me contou? Sem problema, eu vou dar um jeito nessa solução aqui. O nome da menina era Camila. Porque ninguém vai saber quem é ela mesmo. O nome dela era Camila. O que eu fiz? Era uma época que todos os dias eu recebia mensagem de fakes. Eu nunca soube quem é esse fake. Às vezes me manda, às vezes para, às vezes fica semanas sem mandar, às vezes começa a mandar. Ou hoje eu simplesmente não vejo mais, porque é tanta mensagem que chega pra mim que eu não vejo. Então, querido fake, sinto muito, felizmente não estou vendo assim com muita frequência. Aí eu tive uma pequena ideia, o que eu fiz? Criei um fake. Me mandei uma mensagem falando assim, seu marido está recebendo mensagem de uma tal de Camila, toma cuidado, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá. Mensagem recebida, fui lá no perfil do bonitinho, botei o nome e vi quais eram as que tinha. Tinham 3 Camilas. Tranquilo, printei, peguei o print da mensagem e mandei pra ele. Falei assim, você tem alguma coisa pra poder me contar? Tem? E aí ele respondeu assim, não, isso é mentira, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, na mesma hora, o número de seguidores dele diminuiu. Aí eu fui lá, número de seguidores, botei Camila e vi quem ele tinha deixado de seguir. Já sabíamos quem era a Camila de Itacuja que tinha mandado mensagem pra ele. Eu fiquei tão revoltada. Falei pra ele assim, vou fazer o seguinte contigo, que é pra tu não dizer que eu não sou maneira, porque tu respondeu na categoria, entendeu? Tu foi assim sensato. Eu vou te dar uma oportunidade de você me falar a verdade. Uma oportunidade. Porque já me contaram, já me mandaram um print e eu tô te dando a oportunidade de você me contar. Eu tinha print, porra nenhuma, mas eu joguei. Eu disse, então eu vou te dar aqui a oportunidade de você me falar a verdade. Homens, quando a mulher te pergunta uma coisa, fala a verdade, ela já sabe. Aí ele falou, não, amor, ela me mandou mensagem, já fiquei com ela há um tempão, não sei o que, tal. Mas eu disse que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, entendi. No fim, eu dei o esporro que eu queria dar nele, porque a questão era o nosso combinado. Eu falei, mas como é que eu vou confiar em você se a gente tem um combinado e você não seguiu o combinado? Mas eu não queria brigar. Eu falei, mas eu não tinha motivo pra brigar com você. Não tinha. Se você respondeu direito, ou se você nem sequer respondeu, porque era o que era mais certo, não tinha por que brigar com você. Enfim, levou-lhe o esporro dele, nunca soube como eu descobri, o que é que eu fiz. Foi isso. Há um tempo atrás, eu fui chamada para ser madrinha de uma criança. Fiquei muito feliz com o convite, aceitei na hora, comprei todo o enxoval, comprei tudo o que eu podia, ajudei com tudo o que eu podia.
E depois de alguns meses, os pais chegaram em mim e cancelaram o apadrinhamento. Eu fui criada praticamente com todos os meus primos, porém eu tenho uma prima e ela sempre foi a minha preferida. Tanto que a gente sempre foi inseparável, como irmãs mesmo. Até que crescemos, nos casamos e recentemente essa minha prima, ela engravidou. Foi uma festa na família, todo mundo ficou extremamente feliz. Até que ela chegou em mim e deu a melhor notícia que eu poderia receber. Ela perguntou se eu e o meu marido aceitávamos ser os padrinhos do bebê. E, gente, claro, sem pensar duas vezes, eu já respondi que sim na mesma hora. O meu marido também ficou muito feliz e desde já começamos a correr atrás dos preparativos. E assim, eu tava tão animada, gente, tão animada que eu queria muito participar de tudo. Então eu cheguei na minha prima e perguntei pra ela se eu poderia dar todo o enxoval, berço, tudo, tipo banheira, carrinho, tudo. E ela super aceitou. Então marcamos, né? Marquei o dia com ela, passei na casa dela, busquei ela e fomos até as lojas. E sim, gente, eu fiz questão de comprar tudo do bom e do melhor. Parte 2. Enfim, eu montei o quartinho dele inteiro. Gente, ficou a coisa mais linda do mundo. A minha prima, ela chorava igual criança quando ela viu tudo pronto. Nossa, mas ela me agradeceu tanto, mas tanto. E a minha felicidade era de ver a gratidão nos olhos dela. Beleza, se passaram uns 4 meses. E nesse tempo, né, nesses 4 meses, toda vez que eu via alguma coisa de neném, eu parava e eu comprava. Inclusive, roupinha era o que o bebê mais tinha, de tanto que eu comprava. Até que um certo dia, quando minha prima estava de 8 meses, ela me mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo. Então eu falei pra ela que se ela quisesse eu ia, né, até a casa dela, mas ela não quis. Ela disse que preferia falar por celular mesmo. Foi então que ela começou a dizer que ela era muito grata por tudo que eu tinha feito por ela, pelo bebê. Porém, ela estava cancelando o apadrinhamento. Ela disse que o marido dela queria muito que os primos dele fossem. Então, por isso, ela estava tirando de mim e dando para esse casal. Gente, eu fiquei totalmente sem reação. Sem reação mesmo. Eu não sei. Eu não sabia o que responder para ela de volta. Eu comecei a chorar igual uma louca. Na hora, a minha única reação foi correr para casa da minha mãe e contar pra minha mãe o que tinha acontecido. E quando eu contei pra minha mãe, nossa, minha mãe ficou louca de raiva. Parte 3. Então a minha mãe ligou pra minha prima pra tentar entender o que estava acontecendo, se estava acontecendo, né, alguma coisa. E a minha prima respondeu que não estava acontecendo nada. E ela disse que o filho era dela e que ela escolhia quem ela queria. Errada não tá. A minha mãe ficou assim tão sentida que minha mãe desligou na cara dela e bloqueou ela. Mas como a minha mãe também não é fácil, ela vai e me coloca no grupo da família contando o que aconteceu. Ela começou a dizer, depois que a minha filha deu de tudo, você vai e descarta minha filha. Pra quê? Minha prima começou a me xingar minha mãe de tudo quanto é nome. A minha tia, mãe dessa minha prima, também começou a me xingar, começou a xingar minha mãe, elas começaram a brigar. Tava assim, se tornando uma briga tão feia que eu, falei, mãe, deixa pra lá, por favor. Beleza, saí do grupo da família, bloqueei quem eu tinha que bloquear e vida que segue. Até que alguns meses atrás, o bebê nasceu, eu não fui ver. Fiquei um pouco triste porque eu acompanhei um pouco a gravidez. E sabe o que é pior? O outro casal que ela colocou como padrinho da criança nem no hospital foi ver. Pra vocês terem noção, eles não conhecem ainda a criança. Só que eu queria muito entender o porquê que ela fez isso. Eu só queria uma explicação. Eu não quero nada de volta, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Tudo que eu dei de coração, eu dei com muito amor. Amor por ela, amor pela criança. A única coisa que eu queria era uma explicação, eu só queria entender o porquê. Porém, eu sei que eu nunca vou ter explicação e tá tudo bem também. A única coisa que eu quero no momento é distância, porque a pior pessoa no mundo que existe é a pessoa que não tem gratidão pelas outras.
E é isso, eu também desejo demais, do fundo do meu coração, muita, muita, muita saúde para essa criança. E mesmo longe, distante, eu criei um amor muito grande por ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu não tenho com quem desabafar, então eu tô fazendo esse vídeo em forma de desabafo mesmo. Depois de 2 anos, eu descobri que o meu irmãozinho é filho do meu noivo. Eu sou filha única e eu sempre fui muito mais apegada com o meu pai do que com a minha mãe. Mas, infelizmente, quando eu completei 18 anos, mataram o meu pai. E ali eu me vi completamente sem chão, o meu mundo desabou, o meu mundo acabou, tiraram a pessoa mais importante que eu tinha na minha vida. Mas depois da morte do meu pai, conforme o tempo foi passando, eu comecei a me aproximar muito da minha mãe e ela de mim. Pra falar a verdade, nós viramos melhores amigas, sabe? A minha mãe, ela é muito nova, ela me teve com 15 anos. Então, assim, toda vez que a gente sai junto pra algum rolê ou pra algum lugar, o pessoal nunca acredita que ela é minha mãe. Isso é muito legal. E eu sempre amei tudo isso, então eu amava sair de rolê com a minha mãe. Até que um certo dia, minha mãe chamou uns amigos dela pra beber lá em casa. Eu acho que tinha, assim, uns 7 homens, tinha as amigas também da minha mãe, e no meio desses homens tinha um novinho lá, que ele me chamou muito a atenção. E ele também gostou de mim. Então, o que aconteceu? Começamos a trocar olhares, até que ele me chamou no Facebook. Ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha gostado muito de mim, e a partir dali não paramos mais de conversar. Parte 2. E nesse mesmo dia que o pessoal estava em casa, assim que eles foram embora, eu toda feliz chamei minha mãe e mostrei para minha mãe a minha conversa com aquele menino. Só que ali a minha mãe fechou a cara na hora, olhou para mim e disse que ela não queria que eu saísse com ele porque ele não prestava. Como ela estava bêbada, eu acabei não dando moral porque ela estava falando e fomos dormir. No dia seguinte, minha mãe veio perguntar pra mim se eu ainda estava conversando com aquele menino e eu respondi que sim. Então, novamente, ela olhou pra mim e disse que não queria eu com ele porque ele não prestava. Então, eu olhei pra cara da minha mãe e falei pra minha mãe, de boa, mãe, eu também não tô procurando nada sério mesmo, então tá tranquilo. Só que quando eu respondi isso, ela simplesmente surtou. Surtou, tipo, começou a gritar, dizendo que me proibia de sair com ele, que se ela soubesse que eu tava saindo com ele, ela ia me bater. Brigamos feio, peguei minha moto e saí de casa, fui pra casa de uma amiga. Até que de noite, a minha mãe me mandou uma mensagem pedindo desculpas e pedindo pra eu voltar pra casa. Então eu voltei e depois desse dia, gente, nunca mais nós tocamos no assunto daquele menino. Porém, como a minha mãe ela era contra, eu comecei a ficar escondido com aquele menino. Eu fiquei escondido com ele, acho que por volta de uns 4 meses, mais ou menos. Até que um certo dia, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E assim, gente, com direito à aliança e tudo. Só que assim que eu fui contar pra minha mãe, ela entrou em completo estado de choque. Parte 3. Então, como eu estava dizendo, quando eu fui contar pra minha mãe, ela entrou em completo estado de choque. Então ali eu aproveitei e já contei a verdade. Eu falei pra ela que a gente tava ficando escondido, já fazia uns 4 meses. E quando eu falei isso pra ela, gente, o olho dela encheu de lágrimas. E depois que eu contei, que eu percebi, né, que os olhos dela encheram de lágrimas, ela foi tomar um banho e ficou lá no banheiro por um bom tempo. E depois disso, eu percebi que minha mãe ficou estranha comigo durante uns 10 dias. Até que um certo dia eu cansei de toda essa situação, cheguei nela e perguntei pra ela, porque eu queria entender o porquê que ela implicava tanto com o meu namorado. E ela só respondeu que era porque ele não prestava e que ela conhecia e que ela sabia que ele poderia me magoar. Então ali eu dei um beijo nela, abracei ela e falei pra ela, mãe, fica tranquila que eu sei me defender. E saí pra trabalhar. E desde então paramos de tocar no assunto do meu namorado. Até que se passaram 3 meses e minha mãe descobriu que ela estava grávida. Ela chegou até a entrar em depressão, gente, quando ela descobriu, porque ela não queria. Ela não comia, ela não bebia, ela só chorava e ficava deitada. E eu a todo momento do lado dela.
Só que tinha um detalhe, toda vez que eu perguntava pra ela quem era o pai, porque a gente precisava saber pra contar, né? Ela dizia que tinha dúvidas e que ela não tinha certeza sobre quem era o pai. Eu até insisti pra gente ir atrás, fazer teste, mas ela não quis. Ela falou pra mim que ela decidiu que ela ia criar sozinha. Até que com 6 meses, ela melhorou e começou a aceitar melhor a gravidez. Até que o meu irmãozinho nasceu e foi ali que as nossas vidas mudaram. Gente, ele era tão lindo. Ele com certeza veio pra trazer felicidades. E eu a todo momento do lado da minha mãe, ajudando em tudo. Até que se passaram 2 anos e assim, gente, o meu irmão, ele parecia o meu filho de tão apegado que ele era em mim. E tava indo assim tudo muito bem, até o dia que nós fomos pra igreja. E nessa igreja tinha uma missionária de fora e essa missionária fez uma revelação pra minha mãe. Ela olhou pra minha mãe e disse assim: existe um segredo dentro de você que está destruindo sua alma. Mas hoje Deus está te dando uma chance de recomeçar. Abra o seu coração e deixa Deus trabalhar. A minha mãe, gente, ela chorou tanto, mas tanto que ela chegou a sentar no chão de tanto que ela chorava. O culto acabou e fomos embora. Chegando em casa, ela chamou o meu noivo e disse que a gente precisava conversar. Sentamos ali na mesa para escutar o que ela queria falar. Detalhe, gente, eu ia me casar depois de 7 meses, tá? Então ali, ela olhou para mim e disse assim: filha, me perdoe, mas eu preciso te contar uma verdade. E ali ela contou. Ela olhou pra mim e disse: o seu irmão é filho do seu noivo. Eu simplesmente travei. Eu não consegui aceitar, eu não consegui entender. Parte 4. Então ali ela começou a contar que ela também ficava escondido com ele e que ninguém sabia. Então por conta disso, ela não queria que eu ficasse, mas ela também não queria contar a verdade. Mas como eu também estava ficando escondido com ele, a minha mãe nem desconfiava. Ou seja, ele estava ficando comigo e com a minha mãe, sem a gente saber. Porém, quando ele assumiu o namoro comigo, eles pararam de ficar. Obviamente, eles brigaram muito feio, porque minha mãe não acreditou naquilo. Só que dias depois que eu assumi o namoro e que eles pararam de ficar, a minha mãe descobriu que estava grávida. Só que ela também preferiu não contar pra ele, com medo de atrapalhar a minha relação. O meu noivo, ele chorou bastante, gente. Bastante mesmo. Ele chorava assim, ele pedia perdão, ele falava: eu mudei, me perdoa, eu errei. Eu sei que eu errei, mas eu tô mudando, pelo amor de Deus, me perdoa. Ele disse que nos últimos tempos ele tava fazendo de tudo pra acertar. Só que eu não consegui, gente. Não dava pra manter e eu acabei terminando com ele. Mas resumindo, ele assumiu a criança. Tanto que hoje ele faz o papel dele assim, perfeitamente. Hoje minha mãe tá super bem. Ela, graças a Deus, encontrou uma pessoa incrível. Tá namorando, tá super feliz. Eu e minha mãe também estamos muito bem. A nossa relação tá muito bem. Não quero que mude isso. E vida que segue, né, gente? Eu não vou mentir. Eu ainda tô muito destruída por dentro. Afinal, eu ia me casar, né, gente? Eu amava ele. E do nada me jogaram um balde de água fria. Mas é isso. Um dia passa. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri que a minha manicure, a minha cabeleireira e a moça que fazia os meus cílios eram amantes do meu marido. No meu aniversário de 19 anos, eu fiz uma festa de aniversário e o meu irmão levou alguns amigos dele. E no meio desses amigos dele tava um novo sócio dele. E eu nunca tinha visto esse sócio dele antes. E quando eu vi, gente, eu fiquei louca. Eu queria ficar com ele de qualquer jeito, porque pensa num homem gato. Então eu cheguei no meu irmão, falei pro meu irmão que eu tava muito afim do amigo dele, né, do sócio dele. E o meu irmão contou pra ele. Resumindo, o sócio dele chegou em mim, ficamos. E desde então passamos a nos ver com frequência, até que ele me pediu em namoro. E eu posso, assim, falar com todas as certezas que foi a melhor decisão da minha vida. Gente, eu realmente era tratada como uma princesa. Ele fazia questão de andar comigo na rua. Ele fazia questão de falar para os outros que eu era a mulher dele. Ele me enchia de mimos, carinho, enfim. Namoramos por 1 ano, até que a gente decidiu morar juntos. E ele fez questão de comprar um apartamento e deixar tudo planejado. Tipo, gente, de verdade, ficou lindo o apartamento.
Até que se passou alguns meses e tudo estava indo muito bem, muito perfeito, nunca tinha visto nada de errado da parte do meu marido. Até que um dia eu estava conversando com uma conhecida pelo WhatsApp e no final da conversa, essa conhecida perguntou como estava a minha nova vida de casada. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, no final da conversa, essa conhecida perguntou para mim como que estava indo a minha nova vida de casada. E eu respondi que estava indo tudo muito bem, graças a Deus, que estava tudo muito perfeito. Falei o quanto meu marido era especial, o quanto meu marido me amava. E falei que o meu marido, para mim, era um verdadeiro anjo. Afinal, ele fazia de tudo por mim. Beleza. Ela desejou felicidades e pronto, fim de papo. Depois que eu terminei de falar com ela, eu fui almoçar. E depois que eu almocei, eu parei ali um tempinho e fui mexer no meu celular. Entrei no WhatsApp e fui ver os status. E quando eu abri o status dessa pessoa que estava conversando comigo, ela postou um print da parte que eu falo que o meu marido era um anjo, que ele fazia de tudo por mim, com a legenda escrito assim: olha fulana com certeza é a pessoa que ela iria mandar o print, né? Dizendo, olha isso, dizendo na legenda, tá, gente? Olha isso, coitada, ela pensa que o marido dela é santo. Mal sabe ela que ele tá comendo a manicure dela, a cabeleireira dela e a moça que faz os cílios dela. E finalizou com vários emojis rindo. Quando eu li aquilo, gente, eu dei um pulo da cadeira, que na hora eu nem pensei em nada. Eu não pensei em ligar, eu não pensei em responder o status, eu não pensei em fazer nada. A única coisa que eu pensei é ir direto na casa dessa mulher. E olha pra vocês verem como que é. Assim que eu cheguei na casa dela, eu nem precisei falar nada. Quando ela me viu, ela já veio pedindo desculpas, tipo, rindo, dizendo que era brincadeira, que ela tinha feito errado. Então falei pra ela que ou ela me falava a verdade, ou iria ficar uma situação bem pior, porque eu não ia deixar aquilo ali daquele jeito. Como ela sabia que ela poderia entrar num grande BO, ela acabou me contando que, tipo, todo mundo sabia do caso do meu marido com essas 3 moças e que a última pessoa, na verdade, a única pessoa que não sabia era eu. Então eu peguei essa moça, coloquei ela no carro e levei ela até o meu marido. Eu fiz ela confessar tudo na frente do meu marido. E ela confessou, gente. E assim que ela, tipo, tava contando, que ela tava confessando, o meu marido olhou pra ela e falou: beleza, só que eu preciso que você me apresente provas do que você tá falando. E vocês acreditam que ela tinha prova? E as provas que ela tinha era, tipo, tudo coisa que o pessoal enviava pra ela. Foto do meu marido com essas mulheres, conversas, sabe? Tipo, print de WhatsApp. Nossa, eu fiquei louca. Eu fui na casa de uma por uma. Eu fiz questão de ir na casa de uma por uma e eu desci o cacete em todas. E eu já deixei avisado que se chegar perto do meu marido novamente, vai apanhar de novo. Afinal, o meu marido, ele não tem culpa, gente. Ele é homem. Qualquer mulher que chegar perto de um homem, você acha que o homem vai resistir? Safada é elas que não se deram respeito, não meu marido. Meu marido é homem, é normal. Hoje o meu marido tá de boa e o nosso casamento, graças a Deus, assim, tá melhor do que nunca. Por isso que eu falo, a mulherada hoje em dia tá muito pior do que homem.